Recentemente eu operei um paciente, agora semana retrasada. E esse paciente ele tinha 2 orifícios, eu nunca tinha visto isso, 2 orifícios internos. E no meio do caminho a gente tinha uma bifurcação. Então, ou seja, ele tinha um caminho bem complexo. Ele saía da região da nádega, bem uns 10 centímetros distante da região do ânus. Ele subia, de repente ele bifurcava, ia para cá, ia para cá. Aí ele entrava dentro do intestino, depois ele saía, voltava para fora de novo e entrava lá em cima, uns 10 centímetros lá para cima. E aí, um caso bem complexo. E aí você conseguiu, com isso, cauterizar sem ter que abrir? Consegui sem ter que abrir. Esse caso ainda eu não sei, então... Tem que é ver um caso se bem vai... difícil, vamos ver se ele vai fechar ou não. Ele ainda não conseguiu já fechar. Já é uma coisa muito... Um paciente desse, sem um tratamento como esse, de tinha, novo, nós estamos falando em levar ele para o centro cirúrgico paciente. Muitas vezes 3, 4 vezes, né? Até você conseguir isolar, sem até você conseguir tratar tudo isso. Ainda mais quando você vê que tem uma bifurcação lá dentro, se você não estiver olhando sob visão direta, você nunca vai ver essa o estilo é que você ia passar em uma só, né? Você ia passar em uma só. Ia ficar uma lá dentro que você não ia conseguir fechar nunca. Impossível. Sem essa técnica seria impossível. Não daria para fazer essa cirurgia de um outro jeito. Realmente. Sensacional. Sensacional. E hemorroida, doutor? Como o senhor trata? Algo diferente? Eu tenho preferido utilizar uma técnica que a gente pega essas hemorroidas e colocam elas de volta na posição original. Hoje sabem que todo mundo tem hemorroida, né? A gente fala, a hemorroida é uma coisa que todo mundo nasce já com ela. Né? E algumas, durante o desenvolvimento da vida, elas vão crescendo e vão se exteriorizando, elas vão crescendo de tamanho e vão saindo para fora do ânus, né? E aí começa a estufar aquelas bolinhas para fora que incomodam, crescer de tamanho. A partir daí que a gente chama de doença hemorroidária, certo? Exatamente, porque todo mundo tem os plexos hemorroidários. E aí, conforme inclusive, se dilata, tem mais de um, para quem não sabe, né? Temos mais de um plexo. Os mais comuns são 3, né? Então, a técnica que é uma técnica que a gente faz amarra os vasinhos que enchem essas hemorroidas de sangue. Então, Dr. Kaiser, o senhor é um cara que está muito avançado. Calma lá. Vamos por partes. Como é que a gente trata normalmente a hemorroida para as pessoas entenderem a diferença? Então vamos lá. Qual que é a cirurgia mais comum? As hemorroidas, então, vamos voltar a falar da hemorroida. Vamos lá. As hemorroidas, então, são os vasos sanguíneos que se dilatam. Então, o que tem dentro de hemorroida é muito comum as pessoas saberem. O que é aquela bolinha saindo para fora? O que tem lá dentro? Sangue. Eu tento explicar que é muito semelhante à varizes das pernas, porque no final das contas é isso, né? Como se fosse aquelas pernas varicosas horrorosas. Que todo mundo tem, né, varizes. Todo mundo tem vasos, quando se dilatam viram varizes. Exato, né? E é um sangramento que assusta muito e é o principal queixa dos pacientes. Né? Sangrando muito. Exato. Então, tem que entender, até porque a hemorroida é um vaso, é composta por vasos, né? Então, tem sangue lá dentro, né? Qual a principal causa do sangramento? Acho que uma das principais, né? Além do trauma da região também, né? Mas a inflamação, então, assim, alimentação, uma inflamação do próprio intestino ali, né? O intestino estando mais saudável, funcionando todo dia. Então, se você tiver um intestino mais ressecado, acredito que, né? Exatamente. Vai ter também. E muita gente menospreza a hemorroida. Fala, mas isso daí... Não, ela causa anemia, sim. Tem muitos pacientes que chegam no consultório branco com sangramento de hemorroida. Até porque o sangramento arterial, né? Também sangra bastante então, sangra ao ponto de dar anemia, né? Embora a maioria das vezes as pessoas assustam com uma gotinha, porque se você jogar uma gotinha no vaso, ela aparece ali, já assusta. Porque o sangramento, uma gotinha assusta. Mas a maioria das vezes realmente tem sangramentos importantes. Pacientes que chegam com anemia, que tem que fazer cirurgia, você tem que internar esse paciente, fazer reposição e depois operar ele. Até porque todo mundo acha que a hemorroida é a trombose, né? É quando o vaso trombosa e aí tem aquela dor absolutamente aguda ali no ânus. É ali que o pessoal acha que está a hemorroida. É ali que eles descobrem, né? Que fala assim, eu tenho hemorroida, porque vem uma trombose hemorroidária que é uma dor
Dizem, né, agora voltando lá na história da medicina, que Napoleão Bonaparte perdeu a guerra porque ele teve uma trombose hemorroidária. Tá nos livros também. Também já ouvi essa. Essa eu já escutei. Então, a trombose hemorroidária é uma coisa que você perde uma guerra por causa dela. Entendeu? É um negócio assustador. Dói sim. Realmente. Demais. Tem gente que não aguenta fazer nem encostar ali, você não consegue nem examinar o paciente. Mas isso é uma complicação da hemorroida. Sim. Que é um coágulo que faz dentro daquela veia. E a hemorroida é uma veia dilatada que se exterioriza e quando forma um coágulo lá dentro dessa dilatação, forma a trombose, que é uma complicação da hemorroida. Mas quando não está trombosado, a hemorroida é uma veia dilatada que vai crescendo de tamanho e vai saindo para fora. Puxando aqui para nós, obesidade interfere na hemorroida? Interfere. Porque fica essa coisa de ainda não parece ser uma coisa batida, né? A pressão intraabdominal de um paciente não obeso é em torno de 10 milímetros, é em torno de 5 milímetros de mercúrio. A pressão intraabdominal de um paciente obeso é basal, é em torno de 10, ou seja, é o dobro. Então, uma pressão aumentada dentro do abdômen, diminuindo o retorno do sangue, faz com que esse sangue fique mais estagnado e que aumenta ainda mais a pressão dentro dos vasos hemorroidários e que pode predispor a um crescimento da hemorroida. Não que vai crescer, né? Todo mundo que cresce também. A gente não sabe explicar exatamente porque as pessoas... Tem população que não tem hemorroida. Predisposição genética. Tem países que não tem hemorroida. Sim. Né? Acho que a ideia da obesidade também dá para comparar também com gravidez, né? Isso que eu ia falar. Tanto é que a gravidez é um aumento absoluto do diagnóstico da hemorroida, né? Totalmente. Muitas vezes a gente provavelmente já estava ali a doença até num estágio inicial que piorou com a gravidez. Exatamente, é isso aí.